Hoje, nesse canal... Eu sei, sou mais forte, mas se treinei até que eu tive alguém pra me ajudar. Eu agradeço e sei que junto poderemos ganhar. Super 11, anime que joga gordo contra magro, homem contra mulheres, supostos aliens contra gente normal, etc, etc. Um anime sobre um time de futebol que vence sempre na força da amizade, faltando 4 minutos para acabar a partida. Maldito 4 minutos. Fica na esquerda pro Essa. Partiu o cruzamento, essa é a bola do jogo! Mas ainda assim... um dos meus animes favoritos de todos os tempos. Estamos entrando na maratona aqui no canal, um anime que teve 6 temporadas e vamos dividir essas 6 temporadas em 3 vídeos. Então, para não perder nada, já curte o vídeo e se inscreve no canal porque tem muito Super 11 vindo aí. Estamos indo. O melhor lugar da Terra. Essa é a história de Endo, um garoto goleiro que come pensando em futebol, vai pra escola pensando em futebol, dorme pensando em futebol, joga futebol pensando em futebol. Literalmente eu, há uns anos atrás. Endo tem como grande inspiração o seu avô que supostamente morreu e sonha um dia em jogar os melhores campeonatos de todos. Porém, o time da escola dele é uma cagada e nem jogador direito tem. É o Vasco. Que Deus odeia o Vasco! Tudo isso muda quando conhecemos Shuya Goenji, o cara mais gostoso e para mim o melhor jogador do anime. Não quero saber, não me venha com outros nomes. Para mim esse é o melhor personagem e eu fiquei maluco quando em 2022 ele apareceu num comercial da Nike. No fictional characters! A primeira aparição do Goenji já é com aquela música clássica do personagem e é defendendo uma garotinha de levar uma bolada de 2 valentões, ou seja, o cara já mostra pra que veio. Mas o problema é quando o Endo começa a encher o saco dele pra ele jogar no time e ele diz: não cara, sai daqui, para de falar. Se você não gostasse, não chutaria daquele jeito. Olha, Endo, você fala demais. Em paralelo a tudo isso, conhecemos também o principal time da cidade, nada mais nada menos que o Instituto Imperial, comandado pelo malvado Kageyama, e em campo quem comanda o time é o Yuto Kido, um cara que por alguma razão desconhecida joga de capa e é meu 3º ou 4º, não sei, personagem favorito do anime. O cara é foda. Por algum motivo, o time de futebol mais temido de todas as escolas do Japão, o time que não perde há 40 anos... Cara, você é foda! Ele se interessa em jogar uma partida treino com a Uemoji. Se interessa apenas por quem querem ver uma única pessoa jogar, o Shuya Goen. O time do Endo obviamente fica morrendo de medo, mas ainda assim ele junta os outros jogadores, como o Kazemaru, que na dublagem primeiramente ele chama de A Kazemaru, e cara, e juntando isso com o fato do personagem parecer uma mulher, todo mundo em algum momento já questionou a sexualidade do cara. 4 olhos como um dos personagens que não joga nada, mas diz que se derem pra ele a camisa 10 ele entra pro time e etc. A coisa é que o Endo treina pra caramba, inclusive lê um caderninho de técnicas deixado pelo seu avô, motiva todo mundo, mas é completamente humilhado pelo Instituto Imperial. Como o Goenji não aparece para jogar, os caras começam a machucar pra valer o Endo. Então o 4 olhos com medo abandona a partida e o homem da 10 pega 10. 1 minuto de silêncio para prestar respeito. Eu vou fazer 30, 40, 60, 80 anos na cara e vou continuar me arrepiando como uma criança quando vejo isso. Bom, já nos 20-0, o Goenji entra e o Instituto Imperial manda o seu chute especial. Chute que é defendido pela icônica mão fantasma do Endo, que na dublagem ele eternizou como mãe fantasma, mas o certo seria mão de Deus. E essas mudanças na dublagem, mais pra frente eu vou te explicar o porquê. Porque o que importa, my friends, é que o cara lança e o Goenji, utilizando também icônico furacão de fogo, faz um golaço nos caras. Desculpa se eu gritar algum momento aqui, é que eu tô realmente empolgado. Eu jogo aqui, treino aqui, conquisto aqui. Estamos treinando como um forte dragão, com a habilidade de um samurai, enfrentando no campo uma batalha em busca do gol.
Enfim, apesar de toda essa empolgação, o Goenji diz: foi mal galera, mas eu não vou jogar, foi só dessa vez. Então larga a camisa e aqui eu aproveito para apresentar outros personagens. E esses são todos esses jogadores que eu não vou falar o nome de todo mundo, mas os destaques são Someoka como um atacante que fica com bastante ciúmes do Goenji, Kadeyama como gordo que ninguém dá nada por ele, mas ele nunca ficou de fora de um único jogo, até convocado pra Copa mais pra frente o cara é, então respeitem. Aki como uma das simpáticas garotas da comissão técnica, inclusive sempre achei que o Endo terminaria o anime com ela, mas não, spoiler, ele casa com a Natsumi, filha do dono do colégio. Safadinho. Ademais também conhecemos a simpática Haru e o Sombra, que ele não é nada importante pro anime, mas como o sonho dele é ser visto ao invés de excluído, eu vou deixar ele aqui ter seu segundinho de fama aqui. Apesar de ter perdido de 20-1, o jogo da Wemid contra o Instituto foi um sucesso. Então eles arrumam mais um montão de novos jogos e se vencerem, ganharão uma vaga no Campeonato do Futebol Fronteira. Seguindo o Goenji, porque claro, o Endo é chato pra caramba e nunca desiste, descobrimos que o fato do cara não jogar mais futebol é por causa da sua irmãzinha que tá em coma. E ela tá desse jeito porque no campeonato Futebol Fronteira do ano passado, que afinal era entre o colégio Kidokawa, antigo colégio do Goenji, e o Instituto Imperial, colégio do Kido, enquanto a menininha estava indo para o estádio, bum, ela foi atropelada. Então o Goenji pensa: se eu não tivesse indo jogar futebol, nada disso teria acontecido. Essa história fica bem mais séria mesmo quando descobrimos lá pra frente que quem causou esse acidente foi o próprio Kageyama, justamente por Goenji não jogar a final. O cara tá levando futebol juvenil muito a sério. Depois dessa conversa, o Endo agradece pelo gol marcado por ele e se vai. Porém, quando a Natsumi investiga sobre o Goenji e lembra ele de quem era a pessoa que mais gostava de ver o seu futebol, ele diz: cara, então eu tô dentro, eu vou fazer isso pela minha irmã. Juntos então ele vence um montão de time, como o Colégio Sobrenatural, uma escola que simplesmente joga os feitiços e faz com que seus adversários fiquem parados. Então Endo fala o feitiço ao contrário, quebra a maldição e com a força da amizade a Wemid vence. Apenas. Esse episódio ele é muito cheirado, mas esse anime todo ele é cheirado, então não importa. Em seguida, quem entra para o time é o Domo, outro aluno novo com cara de idoso de 40 anos que veio do Instituto Imperial e vive passando informação sobre a Remod para o Kido. Juntos então eles enfrentam o Colégio Selvagem, um time onde literalmente tem humanos macacos que são muito bons em jogadas aéreas. Porém, perde com a técnica feita pelo Goenji e o Kadeyama chamada Gol Relâmpago, técnica tirada do caderninho de técnica do avô do Endo, que custou muito para ser feita porque o Kadeyama tinha medo de altura. Já o próximo adversário do Super 11 é o Colégio Cinza, colégio que tem um goleiro cabeça de espeto que imita algumas técnicas da Raymond e que acha que já ganharam a partida porque já analisaram todas as técnicas e todos os jogadores da Raymond. Porém, o que não contavam é que a Raymond começaria a treinar no Salão Relâmpago, uma antiga sala abandonada da escola. Então, com a técnica feita pelo Endo e o Goenji, o Super 11 vence. Afinal, o futebol não se joga apenas com os pés, e sim com o coração. E os verdadeiros Super 11 são os amigos que fazemos pelo caminho. Analisa isso, cabeça de espeto. A má notícia é que durante esse jogo, o Goenji se machucou, então ele não joga a próxima. E a próxima é contra o Colégio dos Otakus. E os senhores Vigidades que usam como técnica especial mudar o gol de lugar. E adivinha quem descobre o plano dos caras e marca um gol neles? 4 olhos, o senhor Vigidade da escola Raymond. Ganhando, eles chegam até a final do torneio Futebol Fronteira contra o Instituto Imperial, onde para impedir a Raymond de jogar, o Kageyama manda o diretor da escola Raymond, que é um covarde, também segue as ordens dele, tirar o freio do caminhão da escola Raymond. Então o Domo, mesmo sendo um espião do Instituto, obviamente reprova essa ideia. O Kido reprova essa ideia e no final esse safado acaba sendo descoberto, então é mandado embora e o Domo permanece porque é perdoado pelo Endo. Como o diretor da Raymond foi demitido e para participar do torneio precisa de um treinador, quem acaba incorporando ao time é o senhor Hibiki, o dono de um restaurante de macarrão que há muitos e muitos anos atrás ele foi um goleiro treinado pelo próprio avô do Endo nos lendários Super 11. Uma equipe que é muito poderosa, que há 40 anos atrás foi para uma final contra o Instituto Imperial e adivinha só, tiveram um caminhão sabotado. Então todos os jogadores ficaram feridos e por WO a vitória foi dada ao Instituto Imperial. Outra história que conhecemos um pouco mais é a do Kido, onde descobrimos que ele veio de um orfanato
e foi adotado por esse cara porque o Kageyama adotou pra ele e disse: olha como esse moleque manda bem na bola, adota ele. Então o cara adotou e fora isso descobrimos que a irmã do Kido é a Haru, que foi adotada por outra família e por ela o Kido faz tudo que pode por ela no futebol, visto que o pai adotivo disse que se ele sempre vencesse também adotaria sua irmã. Como o Kageyama deu essa informação ao Endo, o garoto começa a ficar meio perturbado porque pensa, se eu ganhar ele nunca mais vai ver a irmã. E o Kido, ao contrário de seu mestre, só quer jogar um futebol limpo e justo. Tanto é que o Kageyama tinha sabotado o estádio para acabar com os jogadores da Raymond e com a ajuda do próprio Kido, que percebeu tudo, ele acaba se salvando. Mas resumindo, o Kageyama é o próprio capeta. Queria sabotar o caminhão agora, sabotou o caminhão dos lendários Super 11 há 40 anos atrás, sabotou o campo e, cara, e com tudo isso ele acaba sendo preso pelo detetive Onigawara. A coisa é que a partida finalmente começa e o Endo, pensando no que o Kageyama disse pra ele sobre o Kido, ele começa a jogar muito mal. E o Kido, utilizando a nova técnica do Instituto Imperial, Pinguins Imperiais, abre o placar. Como o Endo tá muito estranho e todo mundo percebe isso, a Raymond começa a ser massacrada e aqui acontece uma coisa que vai se repetir muitas e muitas vezes no anime. Sim, bolada do Goenji, o cara é um doutrinador. Com ele eu aprendi que violência sempre é a solução. Então o Endo volta pro jogo e aqui sim a partida finalmente começa a ficar boa. Logo Sumeoki e Goenji empatam a partida, então o jogo fica extremamente disputado, defesa de um lado, defesa do outro e no final, com o incrível Relâmpago 1, a Raymond vence. A boa notícia é que eles ganharam a partida e a má é que o Kageyama escapa da prisão. A boa notícia é que a Haruma fala pro Kido que ela é muito feliz com sua própria família. E a má é que você ainda não deixou o like nesse vídeo. Então, bora galera, deixa o like e se inscreve no canal aí com a força da amizade, né? Bom, com essa vitória a Raymond se classifica para o Campeonato Fronteira Nacional. Ou seja, os melhores times do Japão vão se enfrentar, não só da cidade. E como o Instituto foi campeão do ano passado, também se classifica. Antes de começar esse torneio, os Super 11 enfrentam os lendários Super 11, sim, aqueles mesmos jogadores invencíveis de 40 anos atrás. E os caras são bravos. Super 11! Peraí, ele já vai chutar pro gol? Bom, eles são meio enferrujados, mas o Rebik manda eles tomarem vergonha na cara e agora sim. É, catavento de fogo, essa técnica é bonita pra caramba. Quem acaba aprendendo ela é o Goenji e o Kazemaru. Enfrentando o Colégio Ninja, o primeiro adversário deles no campeonato, eles vencem a partida usando. Já quando chega o jogo do Instituto Imperial, todo mundo pensa que eles vão mandar ver e a partida acaba terminando 10-0. Porém, não para eles, e sim para o terrível Colégio Zeus, que humilha os caras e nada o Kido pôde fazer porque estava machucado. Aqui a coisa vai pra frente mesmo quando o Goenji vê o Kido triste e diz: toma essa bolada aí porque comigo é assim, se eu ver triste eu dou logo uma bolada. O Goenji acaba perguntando ao Kido se ele seria capaz de ver o Endo como um companheiro ao invés de um rival. E assim, Yuto Kido acaba entrando para o time. Juntos eles passam pelo colégio do Muro de Aço, ótimo episódio que o Kido comanda o campo e o Endo manda o discurso que a técnica mais especial de todas é de nunca desistir. Aulas de Ventício. Outro personagem que acaba entrando para a equipe é o Ikinose, um antigo amigo da Agi e do Domo que eles achavam que tinha morrido em uma batida de caminhão, mas não. O moleque só tinha ido jogar no Vasco e volta pro Japão jogando muita bola. E assim, utilizando uma técnica chamada Triplo Pegasus, uma das técnicas mais bonitas do anime, eles vencem o colégio Kidokawa, o antigo colégio do Goenji que tem como jogadores principais esses três irmãos funkeiros aí. O problema mesmo é quando chegamos na final contra a equipe Zeus, uma equipe comandada por adivinha quem? Kageyama, e o capitão da equipe é um personagem masculino que parece feminino chamado Afroid. O criador de Super 11 deve ter sérios problemas em definir sexo de personagem. O Colégio Zeus não é forte naturalmente, ele secretamente bebe uma água que aumenta e muitos atributos humanos, ou seja, estão roubando. E por falar em roubando, a Freud tem uma técnica que literalmente ela trava o tempo. Quando criança eu me perguntava muito como caralhos alguém pode vencer isso.
E fora tudo isso, ele ainda manda aqui sua técnica mais roubada. Alguma vez já escutou a batida das asas de um anjo? Eu adorava repetir essa frase. Esse jogo inicialmente, ele é um massacre, porém, entretanto e todavia, aqui finalmente acontece. Endo, depois de muito tentar, ele consegue usar a icônica mão demoníaca, uma das técnicas mais lembradas do anime. Eu lembro até hoje eu repetindo essa frase e minha mãe maluca gritando que eu tava assistindo coisa do diabo. E lembra que o nome da mão fantasma originalmente é a mão de Deus e aqui eles traduziram diferente? Então, a dublagem brasileira ela fez isso porque não queria que a mão demoníaca fosse mais forte do que a mão de Deus. Desculpa mamãe, desculpa igreja, mas aqui no desenho ela é sim. E no final a Raymond faz 4 gols e vira o jogo contra o Colégio Zeus, vencendo assim o torneio mais importante do país e se tornando a equipe mais forte do Japão até então. O problema é claro que o que faz sucesso geralmente não acaba, então quando tá todo mundo voltando para casa no maior clima de felicidade porque ganharam tudo, porque a irmãzinha do Goenji acordou do coma, etc, etc, bum, 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 o Colégio Raymond é atacado por supostos extraterrestres, alienígenas. Mas o que eles querem? Obrigar a gente a buscar conhecimento, dinheiro, dominar o mundo? Não, jogar bola com adolescentes e destruir as escolas de quem não conseguir vencer. Eu na minha época da escola ia perder esse jogo fácil, destrói a escola, filho, eu fico em casa jogando videogame. E essa saga dos aliens ela é bem longa, então isso aqui é papo para o próximo vídeo. Então se você quer saber a continuação de Super 11, quer saber como essa história acaba, ainda tem mais 5 temporadas aí, então vai ficar de fora porque curte o vídeo, se inscreve no canal e fica ligado porque logo logo tem parte 2.